Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acast de hoje é dia 28 de outubro de 2022, vai falar sobre eleições, economia, Estado mínimo e as mentiras que o governo do Bolsonaro e dos militares tem contado para nós ao longo desses anos. Ao longo de todo esse mês de outubro, eu fiz uma série de programas de rádio, nos programas A República e Culturas e Identidades, explicando a situação, parte da situação histórico-política do Brasil, e fiz, além disto, 3 lives muito longas, de 5 horas, 4 horas, 3 horas, explicando a história brasileira inserida dentro de um contexto revolucionário que recua até o ano de 1822. Eu venho repetindo reiteradamente isso, ou seja, a história política do Brasil, ela não tem como ser desvinculada de um contexto internacional. Isso é um ponto. Segundo ponto, a história política do Brasil, ela tem um início de um processo atrelado a um esquema internacional de criação de um globalismo, de uma nova ordem mundial. E este período recua a 1822, a quando da Declaração da Independência. Pois bem, então não tem como nós entendermos a história hoje do Brasil se nós não estudarmos toda a história brasileira e, sobretudo, naquele processo de ruptura que acontece em 1822. Porque hoje o que nós temos é um desdobramento daquele processo e um aprofundamento das iniciativas, das medidas que foram tomadas naquela altura. Evidentemente que ao longo desses quase 200 anos, o cenário previsto na época, em termos de projeto, não se concretizou na sua totalidade. Mas nós estamos agora em vias de passar por uma outra fase de concretização, que será a 8ª Constituição brasileira, né? Bem, então, somente ao longo desse mês de outubro, eu fiz uma série de programas, de modo que aqui, hoje, no Conselheiro Acast, eu vou destacar uma parte mínima do que eu venho falando. E neste canal aqui, existem mais de 800 vídeos. Enquanto o PT era governo, eu fiz uma série de programas e de críticas muito contundentes, todas elas recuando dentro da história também, aos projetos da esquerda. Aquilo que a gente achava que era ruim na esquerda, configurou-se infinitas vezes pior com o governo desta falsa direita. Infinitas vezes, não há comparação. O Brasil agora, no domingo próximo, vai votar. Nunca disse e não indico a quem votar, mas efetivamente, para a escolha do voto, o indivíduo tem que ter um mínimo de consciência do que está acontecendo. Não se trata de escolher quem roubou mais ou quem roubou menos. Nós, de fato, estamos diante de um processo no Brasil em que a gente tem uma estrutura em Y agora, né? E eu expliquei isso muito bem nas lives. Repito, não vou repisar isso aqui, porque foram 3 horas de live. 5, 4 e 3. São quase 12 horas de aula. Quem tiver interesse, procure neste canal aqui. Muito bem. O que me interessa falar hoje? Sobre economia, política e Estado. Né? Uma das mentiras que o governo Bolsonaro conta, que a falsa direita conta como um todo, é o seguinte: o PT roubou muito, né? E como o PT roubou muito e o Estado é aparelhado pela esquerda, portanto nós temos que combater a corrupção para fazer um Estado limpo. Bem, o PT roubou, ninguém nega nisso, ninguém nega isso. Acontece que a roubalheira do PT é uma roubalheira de trombadinha quando comparada às roubalheiras do governo do Bolsonaro, né? E até pessoalmente falando,
o Lula pode ter enriquecido, o que não ficou devidamente comprovado, né, porque toda a estrutura jurídica foi desmontada, né, pelo parcialismo do Sérgio Moro e pela corrupção jurídica do Sérgio Moro e da equipe da Lava Jato. Em compensação, a família do miliciano que ocupa a presidência da República atual, quando eu chamo ele de miliciano, isso não é um insulto, isso é uma categorização. Tá? Eu estou categorizando o que ele é, efetivamente. Então, a família desse miliciano, esse homem nunca trabalhou na vida, nem os filhos. Vamos entender o seguinte: cargo público não é serviço, tá claro? Então, ele não fez nenhuma carreira fora do Estado, nem ele nem os filhos. De modo que, quando você faz carreira no Estado, você tem um salário XY. Bem, então o seu patrimônio tem que ser compatível com o salário que você ganha. Quando você pega o salário e o patrimônio, as coisas não batem. Muito bem. Então, em termos privados e em termos de governo, não existe comparação entre o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro é muito mais corrupto em todos os sentidos. Se vocês tiverem dúvida, vou mostrar novamente. Tem este livro aqui, ó. Mentiras que contam sobre a economia brasileira, do Petrônio Portela Filho. Aqui estão todos os dados, todos os dados. Petrônio é um consultor que atende inclusive ao Senado da República. O Petrônio é um consultor, é de esquerda, era eleitor do Ciro, tá? E é economista. O Petrônio pega todos os dados oficiais e ele vai mostrando o que de fato foi acontecendo com o Brasil, né, em termos de gestão governamental, para a gente entender o problema, um imbróglio do chamado ultraliberalismo que o Paulo Guedes defende. O ultraliberalismo é globalismo na veia, tá? É o projeto de nova ordem mundial. Mas vamos voltar aqui. Então, existe uma junção de uma mentira, né? Eles falam que a alternativa, eles conectam corrupção como justificativa para vender as estatais. E tem que vender as estatais porque o Estado é inchado. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, nessa proposta. A gente detecta, o Brasil é corrupto. Não é só o Brasil que é corrupto. O mundo inteiro é corrupto. Quando você detecta uma corrupção, seja ela qual for, seja ela a nível de Estado, seja ela a nível empresarial, o remédio para curar a corrupção é você ter leis, leis é uma coisa, e você ter mecanismos institucionais, ou seja, instituições. Você precisa de instituição que combate a corrupção, né? E você precisa de um ordenamento jurídico que te oferece condição de combater a corrupção. Muito bem, o Brasil tem algumas estruturas, o Brasil tem um ordenamento jurídico e o Brasil tem instituições como o Ministério Público Federal, que a Lava Jato desmoralizou, né, com as mentiras, e foi mentira mesmo, aquilo foi um crime de lesa pátria. E o Bolsonaro desmontou a Lava Jato, literalmente. O próprio Sérgio Moro, quando saiu do governo, falou isso. Então nós temos o Ministério Público, nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos a Controladoria-Geral da República, né? Nós temos a AGU, nós temos o COAF, para dizer o mínimo. Então há instituições no Brasil que lidam com o combate à corrupção, né? E nós temos um ordenamento jurídico. Então veja o seguinte, o combate à corrupção você faz melhorando o ordenamento jurídico e dando liberdade para estas instituições combaterem a corrupção. Bom, o Mensalão, o escândalo do Mensalão e do Petrolão, e de todos aqueles escândalos de corrupção da era do PT, eles só puderam ser apresentados e combatidos e ter os seus indivíduos presos porque, como o próprio Sérgio Moro admitiu, o governo do PT não interferiu na Lava Jato, em nenhum momento. Tanto não interferiu que os grandes caciques do PT foram presos.
empresários foram presos. Não houve, segundo o Sérgio Moro, interferência do PT em nenhum momento com relação a isso. Diferentemente do Bolsonaro, que destruiu a Lava Jato, passou o COAF para debaixo da asa do Paulo Guedes, que é um criminoso quanto mais, um indivíduo que é ministro da economia e fez todas as licitações brasileiras, tudo que foi vendido no Brasil, no governo do Bolsonaro, foi feito em cima de ilegalidade, todas as vendas são ilegais, tudo que foi feito, tudo que foi vendido em termos de estatais, tudo foi ilegal, rigorosamente tudo. De novo, se vocês tiverem dúvida e não conhecerem, eu recomendo esse livro. Todo o processo, tudo foi feito na base da canetada e na compra de funcionários. Olha, o que foi feito no Brasil não tem, é um escândalo de uma proporção em que toda essa gente que ocupa os cargos do governo federal, todos, tinham que estar na cadeia. Se o Brasil fosse um país sério, sério. O problema é o seguinte, as instituições brasileiras estão desmoralizadas, completamente desmoralizadas. Elas já vinham sendo desmoralizadas e eu explico a razão disto, evidentemente, nas lives que eu fiz. Eu fui um dos primeiros indivíduos a chamar a atenção para a juristocracia do Supremo Tribunal Federal. O STF tem agido à margem da sua norma constitucional há muito tempo. Agora, só que enquanto ele agia à margem da sua Constituição Federal para beneficiar a falsa direita e para punir a esquerda, ninguém falava nada. Mas existe um problema. Quando você permite aos governos, né, ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, às forças armadas ou a qualquer indivíduo, em razão do poder que ele ocupa, manietar a Constituição e manobrá-la ela a seu favor, o país evidentemente corre para o abismo. E é isso que está acontecendo. Então aqui nós temos duas situações distintas. Uma é a ilegalidade da ação dos ministros do Supremo, do Executivo, do Legislativo, das Forças Armadas. Agora, todos eles estão agindo em prol de um projeto. Esse é o ponto, em prol de um projeto. E eu expliquei muito bem esse projeto, os contornos dele, como é que ele age, em todas as lives que eu fiz neste mês de outubro. Né? Então, a corrupção sempre vai existir, desde o início do mundo. O meio verdadeiro para combater a corrupção é fortalecendo as instituições, né? E é fortalecendo o ordenamento jurídico, porque é através dos mecanismos institucionais que a corrupção é combatida e é punida, né? Então, a corrupção abunda no Brasil porque as instituições funcionam muito mal, porque as instituições foram aparelhadas e porque a lei não é cumprida. Ou seja, a corrupção não tem nada a ver com o aparelhamento do Estado. Tá claro? Então, como é que você corrige isso? Repito, aparelhando, fortalecendo as instituições e fortalecendo o ordenamento jurídico. Agora, o que a corrupção tem a ver com o Estado? Nada. Não tem nada. Então, quando eles falam, não vote no Lula, porque o Lula vai fazer o Estado inchado, primeiro que é mentira. É mentira, tá bem? O Estado foi sendo inchado e foi se tornando comunista. Repito, neste canal tem 800 vídeos. Ao longo de centenas, eu já nem tenho conta mais, centenas e centenas e centenas, eu venho mostrando como funciona a história política brasileira, que é bandida, é criminosa desde 1822. Isso não é um problema de agora. Nós estamos vivendo agora um processo que é um acúmulo de ladruagem e de corrupção. O Brasil, todo o processo de inchamento do Estado brasileiro foi feito pela direita brasileira, historicamente falando. Tá? Muito bem. O miliciano que ocupa a presidência da República agora destruiu todos os mecanismos de aprimoramento institucional. Destruiu todo o mecanismo de fortalecimento das instituições. É o governo menos transparente da história da República e é o governo mais corrupto da história da República e é o governo que foi colocado aqui para ser a pedra de toque final para implodir a República, para preparar o Brasil para a 8ª fase da 8ª Constituição Federal, que vai criar um Estado policial militar. Né? O remédio dessa falsa direita militar
bolsonarista, bancária, globalista, é a mais descarada fraude. Você tem uma corrupção e você, então, destrói o Estado, né? O que eles estão fazendo chama-se falácia da causa falsa. Isso é a filosofia estuda muitas falácias. Falácias são mentiras, né? A falácia da causa falsa significa que você conecta dois termos quando não existe nenhuma relação entre eles. Então, quando eles falam, existe corrupção, a corrupção é só do PT, né? E, portanto, nós temos que ter um Estado mínimo para combater a corrupção. Isso aqui são duas propostas. Uma não tem relação com a outra. A falácia da causa falsa, eu vou dar um exemplo aqui bastante tosco, é a mesma coisa de eu afirmar para você e dizer o seguinte: eu estou te vendendo uma árvore frutífera de pereira, né? Da árvore da pereira, quando a pereira vier a frutificar, você vai colher pneu de caminhão da árvore da pereira. Ok? A falácia da causa falsa é exatamente este absurdo. De uma árvore de pereira, você pode colher um pneu de caminhão. Isso é a falácia da causa falsa. A corrupção não tem nada a ver com o tamanho do Estado. Você pode ter um Estado pequeno e ele pode ser corrupto. Você pode ter um Estado grande e ele não precisa ser corrupto. Se houver corrupção, você não desmonta o Estado, né? Muito bem, o que o Estado... Então, o que é a proposta do Estado mínimo? Essa gente vem mentindo, eu também já expliquei nas lives e nos programas de rádio o que é um Estado mínimo. O Estado como um todo, o Estado existe, o Estado é o grande guarda-chuva da nação, onde ele existe sustentado pelos impostos que todos nós pagamos. O Estado ele tem que ter, no mínimo, 5 atributos fundamentais. Dos impostos que todos nós pagamos, o governo tem que nos voltar, enquanto serviço público, ele tem que voltar com economia bem colocada, né? Porque quem cria o ambiente econômico saudável para que a população prospere, para que as empresas prosperem, para que as indústrias prosperem, é o Estado, não é a iniciativa privada. Então o Estado tem que nos retornar com economia bem colocada. Ele tem que nos retornar com saúde pública, né? No nível federal, estadual e municipal. Ele tem que nos retornar com investimento em educação e em pesquisas, porque são duas linhas de investimentos diferentes, tá bem? Educação e pesquisa. Ele tem que voltar com infraestrutura, tá? Ele tem que proteger o patrimônio nacional, reservas de subsolo, e ele tem que ter investimento em segurança pública. Então são 6 itens, não são 5, desculpe, são 6 itens. Quando o que esses criminosos que ocupam a presidência da República agora falam é que o Estado não tem que ter nenhuma dessas 6 funções, nenhuma. Ele tem que privatizar todas essas funções. Isto é o maior absurdo que alguém já falou sobre a face da Terra. E essas propostas vêm passando porque nós temos uma elite nacional absolutamente vendida, apátrida, corrupta. Vamos entender o seguinte, meus caros alunos e ouvintes. O fato de você vender uma estatal, sobretudo estatal estratégica, o que é estatal estratégica? Você não vende estatal que lida com reservas estratégicas. O que são reservas estratégicas, meu Deus do céu? É tudo que está no subsolo. É minério, é água, é petróleo. Ninguém vende isso, tá bem? No mundo inteiro, ninguém vende reserva estratégica. Você extrai o produto e você vende o produto, né? E mesmo assim, o Brasil não consegue. O Brasil tem minério. Ele vende o minério bruto. Aí o minério é vendido bruto e ele vai lá para fora para ser processado e volta na forma de produto, como por exemplo de celular. O que nos falta então? Nos falta uma linha de pesquisa. Então o Brasil vende commodities, né? Vende produto em estado bruto, vai lá para fora e aquilo volta. O Brasil vende petróleo, por exemplo, né?
mas nós não somos capazes, nós temos uma indústria muito mínima de criação de produto. E sabe por quê? Porque o Estado não investe em educação e não investe em pesquisa. São dois campos distintos. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. E eu expliquei na live também. Em nenhum lugar do mundo, empresa privada investe em pesquisa. Nenhum lugar do mundo. E quando ela investe em pesquisa, ela investe em pesquisa para vender o produto dela. Então, qual é o papel do Estado? Primeiro, quando o Estado investe em educação e cultura, uma coisa é você ter a educação, o investimento em educação e cultura de formação básica. Quer dizer, você pega desde do primário, né, da creche infantil, até a pós-graduação. Isso é uma linha. Uma outra linha, depois que você entra e que fez pós-graduação, você tem pesquisa. Isso equivale a dizer o seguinte: o professor universitário não é pesquisador. Tá? O Brasil não tem essa bifurcação. Eu também já fiz inúmeros programas de rádio explicando isso. O Brasil não tem essa linha que ela bifurca. E todo lugar desenvolvido do mundo tem uma linha de estímulo à cultura e à educação e uma linha de estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento. Pesquisa não tem nada a ver com educação. O cara saiu da universidade, né? Ele tem que ter um título de aprimoramento e ele vai para o campo de pesquisa. O pesquisador não é professor. Pode acontecer, vez ou outra, daquele pesquisador dar aula em alguma universidade. No caso do Brasil, os professores universitários, a muito custo, tornam-se pesquisadores e eles acabam abandonando o processo de estudo. Em qualquer lugar desenvolvido do mundo, você tem esses dois ramos. O Brasil não tem. Então, o problema começa aqui. Bem, como você não tem o ramo, esses dois ramos, né, que se desenvolvem isoladamente, você não consegue criar processo de indústria dentro da nação. A indústria é o industrial. Então, o industrial, para ele desenvolver, para ele ter capital, não basta você ter dinheiro. O governo tem que te possibilitar um ambiente saudável de fazer negócio, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pega os dois tipos de empresários que existem agora no Brasil. Vamos pegar o velho da Havan, como eles chamam. O que esse velho da Havan produz? Conte-me. Nada. Ele não pode ser chamado de empresário. Ou ele é um empresário que não faz a menor diferença para o país. Porque, além de ser um fraudador de imposto, ele não produz nada. Ele compra tudo da China, ele importa tudo da China e tem um sistema de loja. Ele é um grande camelô ambulante. Vamos pegar o Antônio Hermínio de Moraes para vocês entenderem o que é um empresário. O Antônio Hermínio de Moraes pegava as pesquisas que eram feitas dentro das universidades, transformadas em produto, colocava aquilo ali e abriu uma rede de produtos baseado nas pesquisas universitárias. Além disso, o Antônio Hermínio de Moraes ajudou a fomentar uma grande rede, como o Senai, como o Sebrae, né, e outros tantos mecanismos institucionais, empresas que criaram um ambiente que vinha ajudar o pequeno empresário, o médio empresário e o grande empresário. Entendeu a diferença de empresário? Pois é, meus caros. Então, qual é o tipo de empresário que nós vamos preferir? O empresário que não produz nada? O empresário que, para produzir o produto, ele vai comprar tudo e ele não privilegia nada que é produzido dentro do Brasil? Nós não precisamos de empresário camelô. O velho da van é um empresário camelô. Quando o brasileiro vende, essa mentira começou com Fernando Henrique Cardoso, de vender todas as estatais. Vamos vender todas as estatais do Brasil porque elas são horrorosas. E vamos abrir o Brasil ao mercado internacional. Aí trouxe uma série de montadoras. Muito bem, deu incentivo para as montadoras. Ótimo, andamos com carros melhores hoje. Agora, no que essas montadoras que vieram aumentaram o parque industrial brasileiro? Em termos de produção científica, nada, né? Nós aqui simplesmente somos consumidores de carros importados, porque as peças não são produzidas aqui dentro. A ideia, a engenharia não é produzida aqui dentro. Tudo vem produzido lá fora. Lá fora é que funciona o esquema cultura, funciona o esquema indústria, funciona o esquema Estado e aquilo resulta em produto final para o consumidor. Então, todo o projeto deles vem lá de fora e nós aqui consumimos o produto pronto. Quem é que produz computador? Qual é a grande empresa no Brasil que produz remédio?
Né? Qual é a grande empresa no Brasil que produz telefone? Qual é a grande empresa no Brasil que produz cadeira de roda? Está entendendo? E vai por aí afora. Os políticos têm mentido para a população brasileira reiteradamente. Então vou explicar. O Estado está aqui. Qualquer lugar do mundo funciona dessa forma. O Estado tem a obrigação de investir em pesquisa. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma linha. É uma linha. Né? Abaixo da linha, literalmente abaixo da linha, está o Estado. Investimento em educação e pesquisa não é custo, não é despesa, é investimento. O Estado tem... Quantos professores universitários você tem? Sei lá, vamos pegar na área de agricultura. Você tem 500, 1.000, 2.000 professores na área de agricultura que pesquisam coisas para o agronegócio. Então a Embrapa está ali pesquisando. A cada pesquisa que você faz, então vamos dizer que você tem 2.000 linhas de pesquisa aqui, embaixo, correndo. Dessas 2.000 linhas de pesquisa, que o Estado está colocando dinheiro ali dentro. Quantas pesquisas vão sair exitosas? Ou seja, quantas vão, de fato, provar que pode sair um produto daquilo ali e aquele produto pode subir, ele passa para cima da linha aqui e ele pode subir, ele pode virar, então a pesquisa vira produto. Tá? Bem, então dessas 2.000 linhas de pesquisa, vamos dizer assim, 10 podem virar produto. Isso significa que o Estado investiu em 2.000, mas só 10 vão dar resultado. Mas é um investimento, tá claro? Quando esses 10 dão resultado e aquilo passa para cima, aí a empresa que está aqui fala, opa, isso aqui vai dar resultado. Ou seja, essa pesquisa pode virar um produto tal, então eu vou produzir um adubo, por exemplo. Né, para recompor solo. Né? Então aquela pesquisa pode virar resultado, pode dar resultado e aquele resultado pode ser aplicado em larga escala. Então aí é que vem o setor industrial, tá claro? E que pega aquela pesquisa que o Estado bancou, investe na pesquisa já pronta e aí ele aprimora. Aí ele entra em contatos, tem alguns outros critérios, ele entra em contato e ele vai industrializar o produto que o governo financiou. É assim que funciona no mundo inteiro. É assim que funciona no mundo inteiro. É assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona na Europa, é assim que funciona na China, é assim que funciona no Japão, é assim que funciona na Índia. Tá claro? É assim que funciona na Rússia, é assim que funciona no mundo inteiro. É exatamente esse funcionamento que o governo do miliciano não quer que aconteça. Tá? Então, as mentiras que essa falsa direita vem contando, a proposta de governo deles é de desmonte geral das 6 funções do Estado. Ora, então não adianta nem querer vender. Então a mentira é dupla. Se você vender todas as estatais, você não combate a corrupção, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você vender todas as universidades, você não promove campo de pesquisa. Tá claro? Se você privatizar todo o sistema de ensino brasileiro, né, das creches até a estrutura universitária, também nós não temos nenhum indicativo no mundo de que nós vamos ter pesquisa e de que nós vamos ter indústria. Um país que não tem pesquisa, um país que não tem reserva estratégica, um país que não tem indústria, um país que não tem economia, porque eles dolarizaram a economia brasileira. Dolarizaram a economia brasileira. Um país que não tem o mínimo do mínimo, ele não consegue sair do buraco. É simples assim. Essa gente mente muito. É o governo mais corrupto da história, é o governo mais mentiroso da história, é o pior governo da história da República do Brasil. Não só em termos de números, em termos de resultados. Os números e os resultados do governo em si são os piores possíveis. Os piores possíveis. Né? A mentira não é porque eles não sabem a verdade. A mentira é a forma de fazer o governo deles. Mas o pior de tudo isto, e eu deixei isso muito claro nas lives e nos programas de rádio, não é todo esse embuste na área econômica. É o seguinte: todo este projeto de destruição no Brasil é para construir uma nova Constituição, a 8ª Constituição brasileira, aonde será montado um Estado militar, policial, bancário, aonde os civis serão alijados do processo da nação.
tá bem? O momento que o Brasil vive é gravíssimo. E eu fiz questão absoluta e consciente de, ao longo de todo este mês de outubro, fazer um condensado de aulas e programas e temas que eu já vinha tratando deles há muitos anos. Há muitos anos. E está gravado e testificado. Como eu avisei que o Jair Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT e que ele traria o PT de volta. Eu estou avisando agora e gravando de várias formas que este é o momento mais perigoso da história brasileira. Jair Bolsonaro representa tudo o que existe de pior para o Brasil, num sentido amplo e profundo do termo. E falo isso com todas as letras e de uma forma bastante destemida. O bolsonarista atrevido que vier falar besteira neste canal e neste vídeo será bloqueado. O projeto Olavo Militar Bolsonarista, só para encerrar e para frisar, é um projeto de necropolítica. Eu já expliquei o que é isso. Necropolítica é a destruição da nação para entregá-la ao globalismo internacional de uma falsa direita. De um lado, nós temos sim um governo que roubou. E de outro lado, você resolve o problema do roubo. E de outro lado, nós temos um governo que roubou muito mais. E nós temos um governo que está empenhado em todos os seus quadrantes na destruição do Brasil, para conectar o Brasil ao globalismo internacional da forma mais descarada possível, dizendo que é patriota, que é nacionalista e que é cristão. O grupo que dirige o Brasil atualmente, o termo técnico para eles, faz parte da chamada Horda Negra. Haverão aqueles que vão entender o que eu estou falando. Nós vamos ficando por aqui. E até o próximo Conselheiro Aquácio.